Ora então, o propósito é criarmos um ambiente cliente-servidor, onde no servidor vamos ter o Wireshark a fazer captura de tráfego e nesse mesmo servidor vamos colocar os serviços de FTP, vamos torná-lo no FTP Server, SSH, vamos torná-lo no SSH Server, o Apache, vamos torná-lo num Web Server e uma segunda máquina virtual onde vamos ter uma vítima que simplesmente vai gerar tráfego e vai ser rastreada e vai ser atacada. E então, se na nossa máquina principal nós não tivermos eventualmente o Wireshark instalado, há que instalá-lo, né? Lá para ali seria melhor. E a instalação em qualquer Debian, qualquer derivado de Debian é bastante tranquila. Então, se estivermos no mundo de Debian, por exemplo, no Ubuntu, depois de instalarmos o Wireshark, sudo apt get instalar o Wireshark, se a coisa não funcionar logo diretamente porque seguimos as boas premissas e não estamos a trabalhar como root, então nesse caso há que colocar o nosso user dentro do grupo Wireshark, que é onde ele vai utilizar as premissas de captura. Então como é que eu vou criar esse grupo? Sudo ao grupo add Wireshark, vamos adicionar o grupo Wireshark e vamos juntar o nosso utilizador, ou utilizadores, no caso se queremos que mais um pudessem aceder lá ao grupo, a esse mesmo grupo Wireshark. Então sudo a usermod, vamos modificar o nosso utilizador típico, -a, vamos adicionar, -g maiúsculo, portanto este vai ser um grupo secundário, Wireshark, e vamos colocar o nosso username. Por exemplo, se for o Paulo é o Paulo, se for a Maria é a Maria. O user que tivermos lá na máquina está o Wireshark, é o que vamos colocar aqui. Depois vamos alterar as pertenças relativas ao grupo em causa e, nomeadamente, para o ficheiro de captura de tráfego, que é o dump cap. As capturas vão para o dump cap. Então, sudo change group, Wireshark, e isto está em /user /bin /dump cap. Depois vamos permitir a execução e daí vamos alterar o ficheiro dump cap também. Sudo change mod 750 user bin dump cap. Estou por isto no modo octal. Recordemos que em termos octais o 0 é nada, o 7 é o máximo, ou seja, isto é o utilizador, isto é o grupo ao qual ele pertence, isto são os outros. Então o read vale 4, o write vale 2, o execute vale 1, 4 mais 2 mais 1 dá 7, quer dizer que o 7 pode ler, pode executar e pode escrever. O grupo 4 mais 1 dá 5, pode ler e pode executar, e os outros NEP não fazem ponta de um caracol. Okay? Claro que poderíamos colocar isto de forma literal, mas em termos octais é mais elegante. Depende do gosto de cada um. Então, independentemente do gosto de cada um, vamos assegurar que as capacidades de captura de tráfego estão em cima, portanto isso é verificado através do setcap, da captura do tráfego, e estas variáveis têm que ser as que aqui estão, sudo setcap cap underscore net underscore row, vírgula, depois cap underscore net underscore admin, igual a IP, isto, assignado ao user bin dump cap. Será que isto resultou? Vamos verificar. Sudo get cap user bin dump cap, enter, se não der erro, quer dizer que no news, good news, a coisa está tranquila. Como é que nós poderemos correr o Wireshark? Portanto, no modo terminal, o nome do programa, -i de interface, e selecionar a interface real onde estamos a capturar o tráfego, aquela que vai estar no modo promíscuo sem interface. Se fosse Ethernet 0, então seria Ethernet 0. Se fosse NS33, seria NS33. Se tivermos dúvidas existenciais, entre aspas, a não escrever aqui a ponta de um caracol quanto à interface e colocar o Wireshark e comercial, ele vai correr o processo em background e depois nós graficamente selecionamos a placa que vamos querer para capturar o tráfego e a partir daí poderemos trabalhar tranquilamente sem nos enganarmos. Porque se selecionarmos uma placa que não existe, claro que vai dar erro.
Eu tinha uma dúvida, por favor. Não daria. Ora então, por vezes, muito raramente, aparece um programa quando depois de carregarmos o programa em que nos dá, aparece uma string assim um bocado estúpida com o R46 e diz-nos aqui error during load, esta string em user share wireshark init lua. Então isto acontece porquê? Acontece porque temos lá uma variável que está assignada como false e temos que colocar aquilo como verdadeiro. Então, usando qualquer editor de teste, por exemplo o Nano, no modo de root ou fazer sudo nano user share wireshark init.lua, ir procurar a linha onde está lá disable lua igual a false e mudar para true. Gravar, voltar a correr e está a andar. Okay? Portanto, do ponto de vista conceptual, não tem nada de extraordinário. Quanto aos serviços a instalar na máquina Wireshark, também é bastante linear, nada de surrealista. Portanto, se eu quiser tornar o meu servidor no web server, vou utilizar o Apache, por exemplo. Podia usar o Nginx, mas o Apache é mais flexível. Então, antes de instalar o Apache, vou utilizar o sistema, sudo apt-get update, a seguir vou instalar o Apache 2. Sudo apt-get install em Apache 2, vou reinicializar o sistema, o serviço do Apache e pronto. Quanto ao FTP, a mesma coisa. Vou selecionar um FTP server open source, por exemplo, VSFTPD. Então, sudo apt-get install VSFTPD. Depois, aqui para a inicialização, temos de dar atenção porque o ficheiro de inicialização está em etc init.d. Então, sudo etc init.d vscpd restart. Reinicializamos o FTP, a partir de vamos criar um cliente para que a máquina vítima depois possa usar tanto para FTP como para SSH. O user vai ser o mesmo. Então, sudo add user, criar aqui um chamado teste 9, por isso outra coisa qualquer. Uma password 1234, claro que iríamos para uma coisa assim um pouco mais sofisticada mesmo. Para teste chega perfeitamente. Portanto, vou adicionar um user teste 9 com uma password que jamais qualquer hacker penetrará. 1234. Quanto ao SSH, mesma história, vou instalar o OpenSSH Server, sudo apt-get install OpenSSH Server, vou inicializar o serviço e pronto. Para aceder remotamente da máquina cliente à máquina servidora por FTP, claro que basta escrever FTP, o IP do server, no caso do SSH, no terminal escrever SSH, o nome do user, neste caso teste9, arroba o IP do SSH server. Se eventualmente não for criada uma chave criptografada, o que é raro também, mas pode acontecer, então nessa máquina ter-se criar uma chavinha, SSH menos keygen, e ele ia gerar a chave criptografada, sem problemas. Então vamos aqui às máquinas virtuais, correr. A máquina tem um Wireshark, parece que é esta aqui. Ok, portanto já arrancou aqui a minha máquina onde eu penso que tem o Wireshark. Vou controlar se de facto está aqui o Wireshark ou não. Wireshark. Wireshark, ok, existe ali. Já agora vou ver se também está ali o FTP. Também está. E já agora o samba. O samba não. Sim.
mais 2. Ok, está tudo ali, portanto, tranquilo. Portanto, a máquina caçadora tem o Wireshark, tem todos os serviços necessários. Então, correr uma máquina qualquer, uma máquina vítima, pode ser uma versão qualquer. Ela não vai só gerar tráfego, portanto, não tem qualquer tipo de problema quanto à versão. Por aqui, por exemplo, um 20 qualquer. Ok. Já arrancou a segunda máquina. Ok, já aqui está aqui o bicharoco simpático. Deixa-me abrir aqui o terminal. Então, nesta altura do campeonato, por acaso, se olharmos aqui para as placas de rede da máquina da esquerda e da direita, elas têm múltiplas placas de rede. Para esta demonstração, basta uma placa que esteja NAT, elas apanham IP dinamicamente da mesma rede, portanto o resto são redes internas, não interessam para este propósito. Portanto, esta aqui está em NAT, esta está em LAN segment, portanto o que me interessa é esta que está em NAT. Aqui é a mesma história, esta está em LAN segment, esta está em NAT, a que me interessa esta. Portanto, vou ver quais são os IPs que elas têm para depois ver se existe conectividade. Portanto, se for aqui a da esquerda, IP address, e ela tem aqui a placa NS33, que é a primeira que está em NAT. Portanto, é a NS33, esta que está aqui, cujo IP é 192.168.124.138. Vou colocar aqui este IP aqui numa folhinha de papel para não me esquecer. 192.168.124.138. Vamos registrar este IP. O IP da máquina caçadora. Outra placa dá um IP aqui de outra rede que não interessa para isto. Portanto, vamos aqui à vítima e vamos ver qual é o IP que ela tem ali em NAT, que está a apanhar dinamicamente. IP address. E então, ok, cá está um IP esta placa por acaso é a NS38, tem um IP que está no mesmo segmento da outra, que é o 192.168.124.150. Sinalizar aqui o 650. Antes de fazer o que quer que seja, vamos ver se existe conectividade para se poder proceder à demonstração. Caso contrário, não faria sentido. Sem conectividade, claro que não há captura. Então vou fazer um ping ao servidor. 192.168.124.138. Ok, existe conectividade. Muito bem. Portanto, as premissas estão criadas. Então, primeiro teste de captura, vamos parametrizar aqui o Wireshark por forma a ele capturar ICMP, portanto os pings utilizam ICMP, e vamos aproveitar para recordar a forma como basicamente os pings funcionam. Há de haver um echo request, depois um echo reply e por aí fora. Vou fazer 2 ou 3 pingadelas aqui a partir deste lado e vou caçar ali. Então, Wireshark, poderia colocar -i o nome da interface, mas prefiro colocar aqui o i comercial, o end, e ele corre o processo em background. Já está a abrir o processo para background. Ok, e aqui graficamente seleciona a placa que entender. Ele tem 2 placas, é a NS33. Se tiver dúvidas existenciais, coloco o cursor aqui e vou ver qual é o IP que ele tem. Tem o 192.168.124.138, vá lá, é esta mesmo. 2 clicadelas. Já pode capturar o tráfego, então eu não quero que ele capture tudo. Vou filtrar aqui por ICMP. ICMP. Ok, pronto, assim está à espera. Agora vou aqui fazer aqui um ping. Até vou recuperar o comando anterior do ping. Não quero
não quero que ele faça um ping infinito. Vou pôr aqui, sei lá, 3 pingadelas. Enter, e já está aqui a capturar. Ok. Se for colocar isto aqui um pouco maior, portanto, temos aqui a fonte, a source é do pacote é o 150, que foi a máquina que gerou o tráfego. O destino é o servidor, 138, o protocolo ICMP. E cá está, um echo request e o echo reply. De 3 pingadelas, portanto, o segundo request reply e o terceiro request reply. E aquilo que nós sabemos teoricamente, claro, está aqui a demonstração prática da coisa. Se quisessem entrar mais em profundidade na coisa, ainda poderia ir aqui à frame e analisar a frame, que não tem assim nada de extraordinário. Ok, então a captura do ICMP está feita. Agora poderemos ir fazer aquela coisa interessante de tentar seguir o algoritmo, visualizar o algoritmo Serial Handshake que o protocolo TCP utiliza para, dado que ele é orientado à conexão. Então, vou filtrar isto aqui. Vou tentar fazer isto sem estar a fechar o Wireshark e abrir. Por vezes é conveniente fechar-se cada vez que vamos fazer outra captura, que é para ele não ficar com os buffers demasiado preenchidos, mas vou ver se ele não se chateia. HTTP. Ok. Agora vou aqui ao browser da máquina vítima e vou colocar lá o IP do servidor. Cá está 192.168.124.138. Ok, já entrou no web server. Entra no web server. O gajo não está aqui a caçar nada ainda. Então vou fechar e voltar a abrir. Vou fechar aqui o Wireshark. E vou voltar a abrir. Selecionar a placa no modo promíscuo e filtrar por HTTP e ok, agora sim. Já está. Já entramos aqui no servidor, no web server. Já está aqui a visualizar a ligação entre o 150 e o 138. Agora vou fechar isto na Valcana, está aqui com diretas. Fechar aqui, que é para ele gerar depois a tal caracteres de finalização, o tal SYN. Pronto, finalizei a ligação. Agora se colocar isto em... Vamos selecionar aqui um stream qualquer. E pagas. Ok. Cá está o algoritmo. É gerado um SYN, um caractere de sincronização, depois uma resposta com ACK, um incremento de uma unidade, de 0 passou para 1, o tráfego é estabelecido, foi pouco tempo que ali tivemos, depois no fim é gerado um caractere de finalização, um fin de finalization, o ACK de acknowledgement. E pronto, temos aqui a visualização do algoritmo Three-Way Handshake, que é aquilo que o protocolo TCP utiliza para a conectividade, ok? Até dá para verificar qual é a janela de negociação. Quando nós dizemos que a janela de negociação é dinâmica e é negociada à medida do decorrer da negociação, então está a ver aqui
janela que foi negociada para a transmissão. Portanto, tudo isso é verificável aqui. Podemos entrar aqui em profundidade. Portanto, o Wireshark não é só para ataque, não é só para defesa, também em termos didáticos permite-nos visualizar uma série de coisas bastante interessantes e constatar aquilo que, do ponto de vista do estudo teórico dos modelos, é expectável. Ok? Então, fechar aqui a captura do Wireshark, e agora então vamos aqui à máquina vítima e vamos fazer aquela parte mais engraçada, tentar fazer uma ligação FTP aqui ao servidor. Então vamos mais uma vez com o Wireshark. Recuperar o comando. Wireshark-i. Ligar a placa e filtrar por FTP, File Transfer Protocol. Já está à espera do FTP. Então vou aqui ao terminal da vítima. E vou fazer estabelecer uma sessão FTP com o meu servidor 192.168.124.138. Ok, já está aqui a detectar FTP. Portanto, o user é aquele user que foi criado, que é o teste9. E a passo é aquela password complexa. 1, 2, 3, 4. Ok, já estabelecemos com sucesso uma sessão FTP. Se eu fizer aqui dir, vendo que existe lá apenas um ficheirozinho. Okay. Se eu quiser seguir daqui para fora, quit e abandonei o server e abandonei a sessão. Então, agora se formos aqui ao servidor, aliás, por maior, e selecionarmos aqui uma stream qualquer e fazer aqui um segmento da mesma, follow TCP stream, uau, vamos ver que a pobre da vítima foi completamente caçada. Ele detectou user teste9, pass 1, 2, 3, 4, ele até fez um login com sucesso, andou por aqui, o IP dele era o 150, ok? Fez lá umas operações de listagem, depois saiu, estão a ver? Portanto, completamente à mercê de quem está a seguir. Portanto, isto tipicamente poderia ter sido um ataque man in the middle. Ok. Claro, porta 2021. Portanto, isto é altamente comprometedor. Ainda existem empresas que fazem utilizações de sites, etc., através de FTP. Portanto, isto é simplesmente terrível. Então, fechar aqui esta parte e vamos à última parte do SSH, onde vamos assegurar que quando formos selecionar o stream está tudo encriptado de acordo com aquilo que é expectável. Ok. Então, correr de novo o Wireshark e vamos filtrar por SSH. E vamos fazer aqui uma sessão SSH, uma ligação remota, segura. Ora, o user é teste9, então teste9, arroba, estamos a fazer uma ligação a uma máquina, teste9, arroba. Ora, o IP é 192.168.124.138.
Ok, já está aqui a detectar a password. 1, 2, 3, 4. Ok, já cá estamos. Portanto, teste 9 arroba Ubuntu. Estamos numa sessão remota no servidor com o user teste 9. Se eu fizer aqui um ls, uma lista, estou vendo lá aquele ficheirozinho único que lá tenho naquela zona. Ok, portanto, vou sair daqui para fora. Exit. E pronto, já saí do teste 9 para o Paulo. Então, vamos agora selecionar aqui um pacote. Pode ser este aqui, indiferente, e vamos fazer um follow TCP stream. E claro que está tudo encriptado, não é? Encrypted packet, os pacotes são todos encriptados. Vamos ver aqui, portanto, aqueles algoritmos criptográficos utilizados por SSH, nomeadamente via RSA, permitem encriptar de uma forma inequívoca aquilo que estamos a transmitir. Okay? E daí as transmissões sejam de ficheiros ou de outra coisa qualquer, devem ter sempre a sua nuance segura para a coisa correr bem e não haverem surpresas desagradáveis. E basicamente é isto. Obrigado pela atenção.